Muito bem. Como é que foi a semana? A semana foi um desastre, né? Briga dos poderes, né? Discursos inflamados. Primeiro que no dia 7 de setembro, dia 6 a gente praticamente não teve liquidez, a bolsa andou bem, né? Um dia meio tranquilinho, aí vem o dia 7, aquelas manifestações, o nosso presidente, assim, um empolgadão, né? Xingando lá o Alexandre de Moraes e não sei o que e tal. Então amanhece a quarta-feira um terror, né? A bolsa derretendo. E aí, durante a semana, as coisas aos poucos foram se acomodando, né? E à medida que elas foram se acomodando, a gente teve uma pequena recuperação. Ainda assim, no consolidado da semana, o Ibovespa perdeu 2,26%. Né? Todo mundo perdeu, como diria a saudosa presidente, só quem não perdeu foi o INDX, tá certo? Que é aquele índice do setor industrial, então ele praticamente ficou no 0 a 0. Legal? 0,08% para o INDX. Ibovespa caiu 2,26% e o IMAT, né, que é o índice campeão dos últimos anos, o índice que congrega as empresas do setor de commodities, Vale, CSN, portanto, minério de ferro, siderurgia, papel e celulose, assim por diante, caiu 2,32%. Tá? Então, esse foi o panorama da semana que passou. E como é que a gente está quando a gente olha para um período maior? Né? Vamos lá. Se a gente olhar o acumulado no ano, você vai ver que está todo mundo aí perdendo na casa de uns 3%, né? O que a gente chama de núcleo aqui da bolsa. Né? Com exceção, né, forte exceção aqui, para o setor imobiliário. Né? Então, as empresas, as ações de empresas do setor imobiliário recuam 24% no ano. Né? Setor de consumo sofre um pouco mais também, 7,72%. Fundos imobiliários na esteira do setor imobiliário cai quase 5% no ano. E quem está fazendo sucesso mesmo são as BDRs, por conta do mercado americano e da cotação do dólar, né? A cotação do dólar meio de lado, se a gente pensar desde o início do ano. O IMAT ainda vem bem no acumulado do ano, né? Commodities em alta no mundo inteiro, né? Um dos motivos de inflação. E NDX com 11,13%. Esse setor industrial estava muito descontado na Bolsa Brasileira e agora a gente vê um retorno positivo, com uma mudança de cenário de consumo até que pressionou a cadeia de valor do setor industrial. Pressionou positivamente, né? Uma pressão de demanda. Legal? Quando a gente olha, né, coloca isso num gráfico de risco e retorno, né? O professor Martins falou isso de uma forma muito efusiva, né, e com razão. A gente sempre tem que olhar retorno em função do risco. Né? Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem um eixo X que fala do risco, que vai de uma volatilidade de 3% a 38%. Se a gente olhar, nesse ano, o setor imobiliário é o que tem maior volatilidade, aí na casa dos 31%. E foi o que entregou o pior resultado, quase 25% negativo. Né? Então, esse setor aqui, neste ano, tem uma performance muito ruim. Quando a gente olha o setor de commodities, é um dos poucos que está positivo, como a gente falou, né? E ele está aqui com uma vol de mais ou menos uns 26%, 27%. No restante, a gente tem uma concentração muito forte aqui, né? Algo entre 4% e 8% negativo de retorno, tá vendo? Aqui, e com uma vol concentrada aí mais ou menos na casa dos 20%, 21%. É a tônica dos setores na Bolsa, né? Com algumas exceções, como a gente vê aqui. E FIX, vamos lembrar que é um índice de fundos imobiliários que naturalmente tem uma volatilidade menor que a bolsa, né? Mas geralmente o risco também, como reflexo de uma volatilidade menor, tem um retorno menor que a bolsa, e quando a bolsa cai, é um retorno menos ruim que a bolsa. Só que esse ano a coisa não está legal também por toda essa mudança, né, nas lajes corporativas, pessoal fazendo home office e assim por diante. Isso tem pesado bastante nas incertezas e na rentabilização dos fundos imobiliários. Né? Muito bem. Mas não fique desanimado. A gente vive falando, para um ano, muita gente aqui no negativo, muitos setores da bolsa no negativo. Quando a gente faz um gráfico para 5 anos, você vê que bolsa é um investimento de longo prazo.
o IMAT ele tem pago acima de 35% ao ano de retorno. Tá? O próprio índice Bovespa, se você olhar aqui, ele tem pago 15% ao ano nos últimos 5 anos. Né? Então não adianta a gente se amedrontar com o curto prazo, a gente tem que olhar no longo prazo e principalmente fazer boas escolhas de carteira. Se você já sabe fazer isso, já acompanha a gente, já faz os seus acompanhamentos das ações da Bolsa, ótimo. Se não, fala conosco, entra lá no nosso site, faz o seu suitability e a gente pode conversar a respeito da formação de uma carteira adequada para você, os melhores fundos de investimento, os melhores papéis de renda fixa e os melhores papéis de renda variável. Legal? Muito bom. Então é isso que a gente vê ao longo de 5 anos. Ainda assim, o índice do setor imobiliário, das empresas da Bolsa do setor imobiliário, ele performa bem pobremente, né? Então, uma vol acima de 35% ao ano, isso é uma medida de risco, e um retorno pouco superior a 5% ao ano, que é um retorno muito baixo. Bom, de novo, citando o meu caro amigo professor Martins, olha só, né? Daqui a pouco eu volto aqui. Quando a gente olha para esse setor de construção, setor imobiliário, ele tem ido tão mal e isso abre boas oportunidades. Porque ele tem ido mal, principalmente nesse ano de 2021, do ponto de vista de cotação do valor das ações no mercado, de preço de ação no mercado. Mas quando a gente olha os resultados das empresas, tem vindo bons resultados. E na nossa visão, a perspectiva não é de deterioração desse mercado, né? Quando a gente fala de resultados mesmo. E aí a gente começa a perceber boas oportunidades, muito boas oportunidades nesse setor. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse foi o desempenho da última semana. A grande maioria das empresas perdendo bastante valor, né? Alguns casos extremos aqui, como Plano & Plano, que perdeu 12,5%, né? Exetec, que é uma empresa muito boa, perdeu 2,8%, muito bem gerida, muito bem administrada. Tenda, muito bem administrada também, perdeu na semana passada. Quando a gente olha no ano, você vê, por exemplo, uma Cyrela caindo 33% e apresentando bons resultados do ponto de vista de lucro, do ponto de vista de geração de caixa. Exetec caindo 40% no ano, Elbor caindo quase 50% no ano. Essas aqui que deram essa bombada em termos de retorno para o acionista, ou seja, preço de ação, eram empresas que estavam em situação difícil, em recuperação judicial e deram uma arrumada na empresa. Então o papel explodiu porque estava lá na bacia das almas, o preço do papel. Agora, isso acaba abrindo uma série de oportunidades, né? E uma das oportunidades é quando a gente olha para o índice preço-lucro. O índice preço-lucro ele é um dos principais indicadores para a gente enxergar se o nível de preço de uma ação está muito alto, está muito baixo, está como deveria, em relação ao lucro que a empresa gera. E aí, olha só, você olha alguns cases muito interessantes. O case da Cyrela é um deles. Empresa tradicional, empresa que tem marca, empresa bem gerida, que está negociada a 3,4 lucros. O que isso quer dizer? Que você compra a ação e em 3 anos e meio você teria o retorno pelo lucro que ela gera. Não são dividendos, tá? Mas o lucro que ela gera, um pedaço vira dividendos, um pedaço é reinvestido na própria empresa. Normalmente esse número, para uma empresa como a Cyrela, é casa de 10, 12, né? Então a gente está realmente com um número bem baixo, o que pode significar uma oportunidade de compra. A gente acredita aqui na Eplan que é uma oportunidade de compra. De novo, isso aqui não é uma recomendação para você comprar, depende das suas condições, do seu suitability, do seu nível de aversão a risco, do restante da sua carteira. Mas para a gente, em determinadas carteiras, é uma indicação muito forte, né? Aliás, quando você olha esse setor, a gente normalmente fala que o índice preço-lucro abaixo de 12 é um bom índice preço-lucro. A empresa não está cara. Então, olha, mais da metade do setor está com índice preço-lucro abaixo de 12. E aí, então, a gente vislumbra uma série de oportunidades por conta disso. Legal? Muito bom. O que esperar para essa semana que vem chegando? Olha só. A gente teve aí um bom resultado do comércio varejista, surpreendeu positivamente, 1,2, né, em julho, comparando com junho, e se esperava 0,7. Então isso pode repercutir positivamente na semana.
O que a gente tem, né? O governo, como a gente já disse, o governo comemorando, a gente falando dos bastidores, comemorando o fiasco das manifestações. Então, manifestações contra o governo, oposição se dividiu, acabou não apoiando, enfim, foi uma demonstração de fraqueza dos opositores em relação ao governo. O mercado deve se animar com isso, porque isso deve gerar um pouco de silêncio e estabilidade política. Do ponto de vista do cenário externo, a gente tem lá os democratas querendo aumentar impostos corporativos nos Estados Unidos. Você acha que é só aqui que tem reforma tributária, aumento de imposto? Não, os caras querem aumentar imposto lá para ter dinheiro para financiar uma série de iniciativas, entre elas o desenvolvimento de um mercado de energia mais sustentável. Obviamente, os republicanos vão brigar muito contra isso, né? Claramente, o braço republicano é um braço mais liberal do ponto de vista econômico. O petróleo segue forte na casa dos $70, então isso deve continuar ditando o ritmo do preço de commodities. A gente imagina que isso repercuta fortemente também nos cenários inflacionários. E, finalmente, né, a gente segue com o monitoramento do andamento da variante Delta, que repercute muito fortemente no preço das ações, porque as empresas elas vão encontrar um mercado menos aquecido à medida que essa variante Delta se mostre mais perigosa, né? A gente já vê uma repercussão forte lá fora. Turismo e restaurantes vinham se recuperando muito bem, principalmente na economia americana. E agora a ideia é de contração. E isso realmente pode ser um problema para o crescimento das ações, das empresas e, portanto, no preço das ações.